Bom dia, que bom estar com você mais uma vez, que prazer, que alegria. Hoje nós vamos considerar uma coisa, nós vamos começar por um caminho. Pensa no que nós estamos dizendo para você a partir de agora. Olha bem, considerando os órgãos de sentidos, você para pensar comigo que nós temos, são dois olhos com um único objetivo, ver, uma única função, para ver. Nós temos dois ouvidos com uma única função, ouvir. A respiração que tem uma função especial, vital. Então, Deus deixou duas vias respiratórias com uma única função, mas deixou a boca como uma alternativa em casos especiais. Agora, considerando que são dois para uma função, se eu perguntasse quantas bocas deveríamos ter, e agora? Você teria coragem de responder aí nos comentários quantas bocas deveríamos ter? Antes de eu responder aqui, dá uma pensadinha bem rapidinho. Quantas bocas deveríamos ter? Já que são dois para uma função, deveríamos ter então 4 bocas. 2 para falar e mais 2 para comer. Então seria 4 bocas para 2 funções. Não é estranho isso? Não é estranho? Tá. Mas por que aconteceu exatamente o contrário, o inverso? Por que aconteceu o inverso? Em vez de termos 4 bocas, 2 para falar e 2 para comer, nós temos apenas uma boca com 2 funções: falar e comer ao mesmo tempo. E aí? Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho 2 textos da Escritura Sagrada que podem ajudar a responder essa pergunta. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho? Nós vamos para Tiago, a carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 19, nós encontramos as seguintes palavras: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Então, 2 para ouvir, pronto para ouvir. Tem que ser 2. Tardio para falar, tardio para irar. Então, primeira coisa, uma única boca com 2 funções. O inverso. Por quê? Para falar menos. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos dar uma corridinha bem rapidinho. O que nós vamos encontrar na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Também interessante. A primeira, nós estamos em Tiago, capítulo 1, verso 19. Agora nós vamos para Filipenses, capítulo 3, no verso 19. É fácil para memorizar, porque todos os dois estão no verso 19. E aqui está dizendo as seguintes palavras: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, falar menos e comer menos. Deu para observar? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Mas não vamos falar sobre falar menos. Não, hoje o assunto, o discurso não é falar menos. Mas também o discurso não é comer menos. Vai ser completamente o contrário. Vai ser comer bem. Como se alimentar bem. Fica bonzinho assim? Então vamos prosseguir em nossa caminhada. Mas antes disso, muito obrigado por estar nos assistindo. Fica até o fim para você entender tudo. Segundo passo importante, não esqueça, se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, aproveita para se inscrever em nosso canal. Dê um like ou um joinha, como dizem alguns. Não perca a oportunidade de colocar o comentário, quantas bocas, e compartilhe, porque compartilhando você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas. Acione o sininho das notificações, porque na próxima semana nós teremos mais um vídeo precioso. Agora, vamos considerar
muitas pessoas têm uma concepção equivocada de se alimentar bem. Por sinal, na década de 90 eu tinha um amigo, ele já faleceu, e interessante, na casa dele era o esposo, a esposa e 2 filhas. E tinha uma outra família que eu conheci, que era o esposo, a esposa e 3 filhos. E interessante que a família desse meu amigo, que só tinha 4 membros na família, gastava 3 vezes a mais só em alimento do que a família com 5 dependentes. E considerando que a família com 5 dependentes se alimentava relativamente bem. Por que isso acontece? Infelizmente, tem pessoas que pensam que comer bem é comer muito. Tem pessoas que pensam que comer bem é gastar muito. Não. Comer bem não é comer muito. Comer bem não é gastar muito. Saber se alimentar é importante. Então vamos considerar. É o que nós vamos ver hoje, como se alimentar bem. Primeiro passo que nós temos que entender. A alimentação, o processo, se não for bem trabalhado, bem digerido, não vai atingir o ideal. Então, primeiro ponto, além de você saber selecionar o tipo dos alimentos, a quantidade dos alimentos, você tem que fazer uma coisa: se alimentar de uma forma tranquila e sábia. O processo da digestão começa na boca. Esse é o primeiro ponto importante. A digestão começa na boca. Bom, assim dá para ver. E agora, outro passo precioso que a gente não pode deixar de considerar. Então, mastigar bem. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. Mastigar bem. Quando você mastiga, você está fazendo 2 coisas simultâneas. Primeiro, você está triturando o alimento com muita perfeição. Ele tem que ser bem triturado. Não esqueça de uma coisa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar, às vezes, quando a gente toma uma pancada aqui, abaixa um pouquinho, quando termina as costelas do tórax, então, ali a gente chama a boca do estômago. A pancada dói, é sensível. E às vezes os meninos jogando bola, a bola bateu na boca do estômago, eles dizem. Não esqueça de uma coisa. Boca do estômago existe, só não tem dente. Então você tem que mastigar bem. Então, primeiro passo, mastigar bem para triturar bem os alimentos, porque estômago não tem dente. E segundo, quando você mastiga bem, você está introduzindo a saliva que já faz parte do suco que vai processar especialmente os carboidratos. O processamento já começa aqui. E por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. Outra, quando você está mastigando bem, diminui normalmente a quantidade de alimento. As pessoas que comem muito, não é simplesmente pelo fato de comer muito, é pelo fato de comer depressa. Eles não sentem saciados. E aí vai aquela montanha. Eu conheci um jovem que ele pegava numa baciazinha, enchia, começava por último, terminava primeiro, olhava se tinha mais e não ficava satisfeito. E logo estava com fome de novo. Aquela ansiedade não funciona. Então tem que comer calmo, tem que comer tranquilo, tem que se alimentar em um clima de paz. Não pode ser avexado, correndo, preocupado. Então esse é um ponto importante. Então a hora da alimentação é uma hora sagrada. Então você tem que levar em conta esse passo antes de tudo. Depois, a gente vai para um outro ponto importante. Quando você mastiga bem, o seu estômago tem tempo suficiente para trabalhar o processamento. As glândulas salivárias, em comunicação com o cérebro, indica a necessidade do suco gástrico para fazer o processamento da digestão. Quando você mastiga muito rápido, não dá.
E a saciedade não é pela quantidade do alimento, mas pela calma que você come, pelo processo de mastigação tranquilo, pelo tempo que você usa. 30 minutos, tempo suficiente para almoçar, para tomar uma refeição. Mas tem pessoas que é pá, pá, pá. Não serve, não funciona desse jeito. Então, vamos dar uma olhadinha mais na frente. Então, primeiro passo, mastigar bem, comer em um clima tranquilo, sem pressa. Esses já são alguns pontos importantes. Agora, só que se não tivermos cuidado em alguns detalhes, em algumas coisinhas, podemos nos atropelar e perdermos a qualidade do alimento. Pode ser um bom alimento, mas que perde o valor nutritivo. Por vários motivos. Por exemplo, a fermentação, se ocorrer, então, o que vai acontecer? O valor nutritivo vai cair. Agora, por que pode acontecer a fermentação? Vamos dar uma observada. Alguns pontos que pode levar a fermentação a ocorrer. Primeiro passo, excesso de alimento. A pessoa come em quantidade exagerada, além da capacidade do estômago. Para você ter uma noção, a gente pode deixar mais ou menos transparecer. Vamos dar uma olhadinha nas seguintes condições. Eu tenho aqui uma ilustração muito prática, tenta considerar comigo. É muito simples que eu uso. Eu uso as coisas muito simples, mas que dá para entender. Faça de conta que isso aqui é um estômago. Tá certo? Olha bem, que ilustração que eu estou usando. Um estômago, uma garrafa, PET. Agora, por que eu estou usando isso aqui? Para você sentir. Eu poderia ter uma tecnologia mais avançada, um boneco próprio, mas só para você ter uma noção. Aqui nós vemos assim, eu tenho nessa ilustração desse estômago, como se ele tivesse praticamente 100% cheio. Eu aperto, não tem como movimentar. Você está notando? Não tem como movimentar. No processo digestivo, o que acontece? Você tem que se alimentar deixando um espaço livre para que ele possa fazer o que nós chamamos de movimento peristal. Esse movimento são anéis como esse que vem descendo, que formam em cima e vem descendo para movimentar o bolo alimentar, o quimo, para poder fazer o processo da digestão. Esse é o ponto. Então, ele vai ter que vir descendo com esses anéis. Ele vem como se fosse apertando, mas está tão cheio que não funciona. E aí, o que vai acontecer? Você vai passar mal, vai sentir uma sensação desagradável, excesso, está cheio demais. Então esse é o ponto. Agora, se você tirar uma quantidade, se você tivesse colocado menos, ele trabalharia normal. Agora tenta observar um fator. O que acontece com a pessoa que come, que excede na alimentação? Nos tempos antigos se fazia assim. Quando tinha se alimentado demais, que estava sentindo desagradável, desconfortável, aí ele ia tomar um comprimido, seja um Sonrisal, um Alka-Seltzer, um sal de fruta Enos, um antiácido. O que esse produto ia fazer? Dilatava o estômago, o processo dele dilata o estômago e a pessoa sente uma sensação de bem-estar. Ah, que remédio bom, aliviou. Aliviou? Não aliviou. Ele relaxou, deu um espaço maior e esse é o problema. Só que, qual seria a situação? Já que o primeiro erro foi comer muito, agora tinha que aguentar as consequências do erro. É ir com paciência, fazer uma caminhada, aguentar o desconforto e o próprio organismo ia se encarregar de reverter esse quadro. Ia aliviar a situação, resolvendo o problema. Mas o que tem acontecido no mundo moderno é completamente o oposto. Então, primeiro, se alimenta demais, aí já vai causar fermentação. Esse já é um ponto, o excesso de alimento da fermentação. Perde valor nutritivo. Outro fator, quando ele está cheio, desse jeito aqui, a pessoa está sentindo mal. Ele vai recorrer agora, não é a um antiácido de uma farmácia, ele vai a uma Coca-Cola. E aí, qual vai ser o efeito da Coca-Cola? O mesmo efeito do antiácido. Vai dilatar.
vai relaxar, vai abrir, e a pessoa vai sentir um alívio. E aí toda vez que ele estiver se sentindo mal, ele vai tomar Coca-Cola. Só que o primeiro erro foi comer muito, o segundo erro foi tomar o produto. E agora, qual o terceiro erro? É que em vez de ele levantar, já que está passando mal, sair da mesa e desaparecer de perto da alimentação, faz o contrário. Já que ele se sentiu aliviado, ele vai comer mais. Aí vai relaxando, relaxando, relaxando. E fica com aquele abdômen exagerado, desproporcional. Está notando? Então, comer muito, quantidade exagerada. Você deveria deixar aqui pelo menos 25% de espaço livre para ele fazer todo o movimento sem nenhum problema. Isso é só para você ter uma noção. Então, o primeiro passo que nós temos que ter cuidado é não exceder, é levantar da mesa com vontade de comer um pouquinho mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que pode causar fermentação, líquido na hora das refeições. Essa é uma coisa aparentemente complicada, mas que a gente tem que levar a sério. Nós temos que nos educar a isso. Para você não sentir sede na hora da refeição, você tem que fazer duas coisinhas importantes. Primeiro, hidratar o corpo bastante antes. Mas tem pessoas que esquecem de tomar água. Esse é o fator. Então, tomar água em abundância, em jejum, espera meia hora para tomar sua refeição. Então, esse espaço de tempo dá para aliviar, para a água ser absorvida pelo corpo, ser lançada, processada para frente. E segundo ponto importante também, além disso, para recompor o suco gástrico. Então, nesse espaço de tempo de 30 minutos, a água é eliminada, o suco gástrico é recomposto, está agora pronto para você receber o alimento para fazer uma digestão normal. Então, esse é um ponto fundamental. Agora, tem um outro fator importante que a gente deve considerar, é o seguinte: quando for se alimentar, usar verduras cruas em abundância e primeiras verduras cruas do que os outros alimentos. Por que isso? O índice grande de verduras cruas vai fazer com que hidrate o seu corpo. A verdura crua tem muito líquido. Então esse é um ponto. Ajuda muito. Tá certo? Você, ao tomar a verdura, comer a verdura crua, já vai aliviar. Já vai dar uma... Entendeu? Quando você for comer outro tipo de alimento, aquela ansiedade, aquela vontade de comer, aquele apetite, aquela disposição que você tem, você vai neutralizar um pouco com a quantidade de verdura crua. Quando você vai partir para os outros produtos, você vai comer em menos quantidade. Então esse é o ponto. E também o líquido antes, 30 minutos antes da refeição, e a verdura crua já tem um percentual de líquido que vai amenizar o seu sofrimento. E depois tomar líquido 2 horas depois que terminou de se alimentar. Se você conseguir se adaptar a este processo de mudança, você não vai ter problema de fermentação proveniente disso. Então, 2 coisas você já viu: não comer em excesso e não tomar líquido na hora das refeições. Líquido, quando se fala, é tudo. É água, é suco, é refrigerante, é cerveja. Líquido na hora das refeições. Então, aqui nós já temos 2 pontos importantes. Outro fator agora importante: não misturar frutas com verduras na mesma refeição, porque elas fermentam. O processo digestivo é diferente. Então, se você vai comer fruta, é fruta. Se você vai comer verdura, é verdura. Eu tenho recomendado as pessoas a usarem frutas na primeira refeição da manhã. Então, eu pelo menos uso, entendeu? No meu dia a dia. Quando eu vou tomar a primeira refeição, então uso frutas, eu uso cereais, eu uso, entendeu? Eu faço uma alimentação completa nesse sentido. E agora, na hora do almoço, então verduras. E em abundância, verduras cruas. Depois, entendeu? Na refeição da noite, frutas de novo, com mais alguma coisinha para completar e não muito para poder dormir tranquilo. Então, quer dizer, aí você já vê: não se alimentar em excesso, não tomar líquido na hora das refeições, não misturar frutas com verduras. Um outro ponto importante: evitar as sobremesas, doce com salgado. Então, esses 4 pontos são fundamentais.
Através disso aí você vai ter um programa que já vai lhe ajudar bastante. Agora tem um outro fator que pode lhe ajudar muito. Substituir os alimentos refinados por alimentos integrais. Isso aí é muito bom. Isso ele vai processar com mais rapidez, o tráfego intestinal vai aliviar, porque ele vai limpar o integral, a fibra ajuda a limpar o intestino. Então esse ponto ajuda muito, tá certo? Então você vai ter o intestino funcionando com mais regularidade. Então, levando em conta esses pontos, você vai ver que as coisas funcionam bem. Agora, se você quiser um pouco mais de saúde, então agora nós vamos para um outro passo. É tirar os alimentos de origem animal. Tá certo? E você vai falar assim, e eu vou comer o quê? Tem muita coisa boa para se comer. Você não pode imaginar. Talvez as pessoas que fazem essa pergunta é porque ainda estão com a mente um pouco fechada por uma tradição do feijão com arroz e carne. Então, isso é uma alimentação infelizmente pobre em vista da fartura que nós temos no nosso país. Que por mais difícil que seja a situação econômica, dá para a gente contornar e viver bem. Então, você quer ter saúde? Leve em consideração esses pontos. A partir daí, você vai ter uma mente mais clara, mais lúcida, o intestino vai funcionar bem, você vai sentir uma sensação de bem-estar, o estômago vai viver aliviado, o seu peso você vai conseguir equilibrar, tirando os nocivos e usando com sabedoria e moderação as coisas boas. Eu tenho procurado levar a sério esse ponto, e eu creio que você deveria considerar também. A partir daí, saúde, as enfermidades não têm condições de resistir a um corpo que está bem nutrido. Tira o nocivo e usa com sabedoria e moderação as coisas boas. E aí é só saúde. Considera esse texto que eu estive falando de Filipenses capítulo 3, verso 19, ele diz, cujo fim é a perdição. A pessoa fica, entendeu? Com o corpo contaminado do próprio alimento, com a mente obscurecida por um sangue sujo, com os nervos abalados por um desequilíbrio, e aí faz e fala o que não deve e sofre as consequências. Eu costumo dizer que aqui é uma via de mão e contramão, é uma via dupla. Se você controlar com sabedoria o que você coloca para dentro, você vai ter sabedoria para dominar o que sai. Você vai pensar antes de falar. Você vai raciocinar com rapidez. Você vai ter nervos equilibrados para não agir de forma desequilibrada. Você vai ter nervos tranquilos. Você vai ter um sangue frio, que eu tenho falado muitas vezes em minhas palestras, para você agir com prudência. E aí você vai estar livre dessa situação, cujo Deus é o ventre. A pessoa só pensa em comer, 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 comer. Vive para comer e não come para viver. Cuja a glória é para confusão. É um nervosismo, é uma irritação, é uma gritaria, é um briga-briga, é um mata sem motivo. Então, é a perdição nas coisas terrenas. Os pensamentos só ficam nas coisas terrenas. Então, não se contentam, não têm domínio próprio. Que, de acordo com Gálatas capítulo 5, verso 22, o domínio próprio ou a temperança é um dos frutos do Espírito. E você que procura fazer a vontade de Deus, pensa um pouquinho no que você está ouvindo. Ouça de novo essa palestra. Analisa com carinho. Procure se aprofundar no assunto. E leva a sério para o seu próprio bem-estar. Para o bem-estar da sua família. Eu, pela graça de Deus, procuro no dia a dia pedir força a Deus para colocar em prática estes ensinamentos. E se você quer
colocar em prática estes ensinamentos, ter uma vida mais tranquila, mais feliz, mais equilibrada, peça a Deus. Peça a Deus, Ele vai te dar também, Ele vai te ajudar. Você vai viver melhor nessa terra, se compreendendo e se preparando com mais facilidade para as coisas da eternidade. E se você já tomou essa decisão como eu, então vamos pedir: Senhor, mais uma vez, agora, me ajude, eu quero continuar determinado em ser zeloso com a minha saúde, para que o teu nome seja glorificado, de acordo com o que nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. E você também faça o mesmo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.